Talvez esse seja um dos assuntos que eu mais falo aqui no canal e mais uma vez a gente vai falar sobre como ter clientes para web design. Opa, aqui é Graciela Neves e muito provavelmente você está passando por esse problema de não conseguir ter clientes, mas a questão é que você muito provavelmente não está olhando para a direção correta. Então é o seguinte, olha só. Quando a gente não tem clientes, normalmente, ou a gente não tem alguns motivos para que isso não aconteça, tá? Eu vou de cara, antes de falar sobre isso, falar especificamente o que provavelmente está ocorrendo com você, um dos 3 pontos que eu vou abordar aqui. Antes disso, eu vou exemplificar, vou dar um exemplo, olha só. Esses dias atrás eu estava conversando com algumas pessoas para contratar um social media para fazer alguns carrosséis para mim durante o mês lá no canal, lá no Instagram, certo? E eu tenho um amigo aqui na minha cidade que ele tem um social media, ele já me falou várias e várias vezes, na verdade ele se refere a ele como designer, já me falou dele várias e várias vezes. E aí, então, eu resolvi pegar o contato dessa pessoa e, então, mandei logo imediatamente. Isso foi acho que na segunda ou terça-feira, acho que foi segunda ou terça-feira à noite, assim, mas era mais ou menos entre 6 e 7 horas. E aí eu mandei essa mensagem para a pessoa, falei assim: oi, tudo bom? Tal pessoa que me indicou, ou seja, pensa bem, é um cliente dele que me indicou, então eu não estou chegando aleatoriamente, eu estou entrando em contato com ele através de uma indicação. Você trabalha com social media? E aí essa pessoa, ela nunca me respondeu. Então, olha só, o que eu tô... E aí, por um acaso, eu já estava conversando com outra pessoa, né? Naquele mesmo dia, eu já estava praticamente para fechar com outra pessoa, quando eu lembrei dele. Eu lembrei que esse amigo tinha falado dessa pessoa. E aí eu falei assim, bom, se ele me responder rapidamente, e aí pode ser que eu feche, porque ele estando aqui na mesma cidade que eu, fica muito mais fácil o contato para conversar, para fazer uma reunião e tudo mais, fica muito mais fácil, né? E é uma indicação. Mas ele não me respondeu até no dia seguinte, então eu acabei fechando com a primeira pessoa que eu tinha conversado. Só que o fato é que ela não me respondeu até hoje. Hoje é domingo, ela não me respondeu ainda. Então, olha só o que acontece. Às vezes as pessoas, eu já fui, inclusive, muita gente fala assim, mas que é isso? Você não vive? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, qual é o seu horário de trabalho? E a minha resposta é a seguinte, enquanto eu estou acordada, eu respondo. Porque realmente, para mim, isso não é nenhum problema. Não é nenhum problema, assim, eu não vai me atrapalhar em nada se eu responder a pessoa. Imagina a situação de que seu futuro prospecto está conversando com você e com uma outra pessoa. Ela falou assim, não, vou entrar em contato com essas duas. O outro respondeu e você não. Você perdeu já, sacou? Aí você já perdeu o cliente, o possível cliente. Então, assim, é uma coisa minha, e eu acredito muito nisso. Eu acho que isso faz uma baita diferença. E não é nem que eu acho, na verdade. Não é nem que eu acho. Os meus clientes falam isso. Vários clientes falam, eu gosto de trabalhar com você porque você sempre me responde na hora. Porque é muito tranquilo trabalhar. Então, atendimento, cara, é um ponto assim primordial para você conseguir novos clientes e conseguir que esses clientes te indiquem para outros. Porque você imagina só, eu não vou indicar jamais uma pessoa que não responde o WhatsApp. Isso eu, como contratante de um serviço, se a pessoa não me responde, eu já não contrato ela. Para mim isso é assim, primordial. E é primordial para várias pessoas. Tem muito cliente que vira para mim e fala assim, olha, eu fechei com você porque você me respondeu. Eu não estou inventando. A QIFI me contratou porque
eu respondi na hora. E ele não só, olha que loucura, ele não só me respondeu, como também indicou para outra pessoa. Justamente porque eu respondi ele de imediato. E eu não faço isso só para o cara me contratar, é algo natural da minha parte. Com qualquer pessoa, eu não gosto de deixar as pessoas esperando. Isso é meu, tá? Isso é Graciela, é meu. Mas eu acho que com o trabalho isso é de extrema importância. Então, eu não deixo o cliente esperando, não só no momento em que ele vai me contratar, mas também depois. Né? Se ele precisa de uma alteração, eu normalmente faço de imediato, eu normalmente atendo ele de imediato. E eu consigo fazer isso numa boa, mesmo fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, eu consigo levar isso. No dia que isso não acontecer, significa que eu tenho que contratar uma outra pessoa. Ponto. Entendeu? Qual que é a segunda coisa que é de extrema importância e que vai contar demais também na hora que a pessoa te contratar? Se você não tiver um bom trabalho, né? Porque pensa o seguinte, ó. Vamos supor, eu vou contratar, eu contratei, mandei fazer um gaveteiro aqui para o meu escritório, tá? Isso é fato. Então, eu tenho essa mesa aqui e eu desenhei o gaveteiro e contratei para uma pessoa fazer, certo? Só que eu não vou contratar qualquer um. Por quê? Eu preciso saber, né, como que é o trabalho da pessoa, né? Eu preciso de exemplos, de ver como que é o trabalho dele, né? Porque senão eu posso contratar, ele me cobra e aí vai me entregar uma porcaria, né? Igual a social media também. Eu contratei ela, mas, né? Falei assim, não, me mostra o que você... Já era uma indicação, mas me mostra o que você consegue fazer. E baseado nisso, eu falo assim, não, beleza, eu vou contratar, ou beleza, eu não vou contratar. Porque às vezes não é nem só uma questão de não faz um bom trabalho. Às vezes o estilo da pessoa não bate com o meu estilo e não é o que eu quero. Ó, presta bem atenção nisso que eu estou falando, tá? O estilo da pessoa às vezes não bate com o meu estilo, tá? Guarda isso. Por que guarda isso? Porque na hora de você criar o teu portfólio e criar o teu portfólio, eu vou te mostrar como eu faço o meu, tá? Na hora de criar o portfólio, você não precisa colocar todos os seus trabalhos, né? Não precisa ser aquele cardápio, sabe? Sabe quando você vai numa lanchonete, não, esses negócios de sorvete que vende aquele tanto de milkshake. Aí você tem aquele tanto de página, assim, sabe? Cardápio cheio de página. O que você olha? Você fala assim, meu Deus do céu. Tchau, não consigo nem escolher o que eu quero. Não é para você colocar todos os seus trabalhos, mas é para você colocar os seus melhores trabalhos e os trabalhos que são mais diferentes um do outro. Por quê? Porque um cliente, ele pode gostar, por exemplo, de algo mais nesse estilo tipo neon, cheio das coisas, Photoshop. Sabe, aquelas coisas brilhando e tal, não sei o quê. Ou tem aquele cliente que gosta da coisa mais minimalista, mais clean. Então você tem que ter o minimalista, você tem que ter o clean, você tem que ter aquele modernão, né, chamativo, aquela coisa bem Photoshop, assim, bem, sabe? Você tem que ter o site institucional, se você faz site institucional, a landing page, e é assim, você tem que diversificar em poucos trabalhos, mas você tem que diversificar o seu portfólio, mostrar do que é possível você fazer, o que a Graciela consegue me entregar, o que a Graciela consegue fazer de tão diferente. É isso que você tem que fazer. Então, por exemplo, tem muitos clientes que eles já chegam para mim e falam assim, ó, eu gostei muito, eu tô te contratando porque eu gostei muito desse trabalho. Tem vários que olham para o meu portfólio e me contratam porque gostou de um trabalho em específico. Olha só, não, eu gostei, o que eu quero, olha só, você tem que entender como que funciona a cabeça do cliente, tá? Como que funciona a cabeça do cliente?
funciona da seguinte forma, ele vai lá, olha seu portfólio e fala assim, olha, isso daqui é bem parecido com o que eu quero, então eu vou conversar com ela. Sacou? Isso aqui parece muito com o que eu quero, então vou lá e vou conversar. Ah, beleza, gostei. Não, ó, eu gostei desse daqui, pode fazer, bem parecido com esse, eu gostei dele. É isso aqui, ó, é bem isso aqui mesmo que eu quero. É assim com o cliente, a gente tem que prestar atenção no que o cliente está falando, interpretar o que ele está falando, né? Olha só o que o cliente está te falando, que ele gostou de um trabalho específico e que ele quer algo, é exatamente aquilo que ele quer. Aí na tua cabeça fala assim, olha, interessante que eu coloquei aquele trabalho e é bem parecido com o que ele quer. Então, olha, eu entendi. Então significa que se eu colocar esse outro, pode ser que um outro cliente vá lá e me fala, olha, é tipo esse aqui que eu quero. Você entendeu? Então, quanto mais você diversificar, melhor vai ser. Existem várias formas de você organizar o seu portfólio. O meu portfólio eu faço assim, ó, vou te mostrar aqui, deixa eu abrir aqui, ó, vou te mostrar como que faz. Olha só. O meu portfólio eu faço assim, inclusive eu tenho que colocar outros aqui, tá? Mas você vê que não tem muita coisa, e eu já fiz muitos trabalhos. Então eu divido em abas, ó, site institucional, coloquei um tabzinho aqui, ó, páginas de vendas, então tem mais, porque eu faço mais páginas de vendas, tá? Agora eu passei a fazer mais site institucional até, e página de captura, acabou. Olha só, só tem 3, porque não precisa de muito não. Não precisa de muitos trabalhos, o negócio é só você mostrar o que você consegue fazer e tá ótimo, tá bom, beleza? Não precisa de muitas coisas, ok? E a terceira coisa, o que é? Você tem um processo de prospecção, porque se você ficar esperando o cliente cair do céu, não vai ter jeito, né? Então você precisa implementar um processo de prospecção, um processo contínuo de prospecção, dia a dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Porque você não pode esperar a sua agenda esvaziar para você começar a prospectar. Porque isso, a janela entre o momento em que você começa a prospectar e os clientes começam de fato a entrar, existe uma janela de alguns dias, certo? Isso não é imediato, não é porque você vai prospectar hoje que o cliente vai fechar com você hoje, porque inclusive a gente sabe que para o cliente tomar a decisão de fechar um trabalho, existe um tempo entre a primeira conversa e a conversa de fechamento, não é imediato. Eu tenho clientes que eu converso com ele hoje e que ele vai fechar comigo daqui 3 meses, de verdade. Tem muitos clientes, eu até esqueço, né? E aí a pessoa vira para mim e fala assim, Graciela, a gente já conversou há um tempo atrás e agora eu realmente decidi fechar a página, agora eu realmente decidi fechar o site. É assim, então as pessoas não tomam decisão, principalmente com algo que tem um custo mais elevado. Então não é a mesma coisa que comprar uma bala, né? Então a pessoa tem um processo, uma janela que ele vai pensar, ou ele vai produzir o material que ele precisa, ele tem outros custos para pagar, que é hospedagem, que é domínio, né? Às vezes tem que pagar um copywriter para fazer a copy para ele, ou ele mesmo vai fazer a copy da página, então ele leva um tempo para produzir isso, para levantar o material, foto e por aí vai. Então existe uma janela, ok? E falando nisso, inclusive, eu tenho um curso que eu vou lançar logo, e se você quiser fazer parte, chama Fábrica de Clientes, se você quiser fazer parte, é só clicar no link, vai estar aqui, você entra para a lista de espera, na hora que eu abrir, você vai ser notificado, beleza? Lá sim eu vou explicar exatamente quais são os processos, tudo mastigadinho para você implementar as várias formas para prospectar o cliente, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou a Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.